Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Mais um programa Humanamente já está no ar, na parceria da Band News FM e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP em São Paulo, sempre com a melhor análise médica. Nosso espaço de acolhimento, de conversa sobre saúde mental com ele, Dr. Daniel Barros. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Roberta. Como é que foi de férias, hein? Voltando de férias, Ai, descansou? 3 semanas, doutor. Deu para descansar, deu para cansar, descansar de novo. Foi muito bom. Voltei É renovada, assim. viu? Mas estava com saudade da parceria aqui nossa, aqui no Humanamente, que vamos retomar a partir de agora. E já com um dos assuntos mais pedidos e pedidas pelas nossas ouvintes aqui da Band News FM do Humanamente, vamos falar sobre a gestação, que costuma ser um período muito especial, de muitas alegrias, muitas mudanças, transformações também no organismo das mulheres. E muito além da chegada de um novo ser humano, as oscilações hormonais e estéticas são encaradas de formas diversas pelas novas mães que passam por um turbilhão de emoções e enfrentam novidades. Só para a gente ter uma ideia, tem vários assuntos para a gente abordar, mas a tristeza pós-parto ou o baby blues afeta de 50% a 90% das mulheres nos primeiros dias depois do parto, com sintomas que incluem choro, irritabilidade, instabilidade emocional, cansaço. Mas aí, normalmente entre os dias 2 e 5 depois do parto, ele costuma melhorar e é diferente da depressão pós-parto. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental na gestação, também ciência da gestação, evidências científicas sobre esse assunto, conversando com a especialista Rosana Soletti, ela que é pesquisadora, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, leciona embriologia, biologia celular e história da ciência e desde que teve o nascimento da segunda filha, também se dedica à divulgação científica nas redes sociais com o perfil Maternidade Consciência. Rosana, bem-vinda ao Humanamente. Obrigada, é um prazer estar aqui, acompanho e adoro o podcast. E todo o assunto de neuro eu sou muito fã. E, claro, esse assunto de gestação e saúde mental na gestação também é bem importante para mim e para as pesquisas também que eu conduzo. Rosana, obrigado, viu, de topar aqui conversar com a gente no Humanamente. A Rosana está lançando um livro, vou mostrar aqui para quem está acompanhando no YouTube, A Ciência da Gestação, lançado pela editora Zahar, Passado, Presente e Futuro. O livro é muito impressionante, é muito bem escrito, muito gostoso de ler, assim, parabéns, Rosana, é uma escritora envolvente, de mão cheia, com uma pesquisa bibliográfica daquelas de cientista mesmo, né? Mas mesmo assim mantendo a fluidez da leitura, um livro assim, nível internacional de divulgação científica. Parabéns pelo livro, Rosana. E eu queria que você já começasse explicando para nós, explicando para os ouvintes, o que mudou na ciência da gestação nos últimos anos. Você faz, claro, é um panorama todo ao longo histórico, né? Passado, presente e futuro no livro, mas essencialmente a gente tem assim grandes mudanças. O que é de principal ou principais mudanças que você destaca no livro nos últimos anos? Obrigada, Daniel, pelos elogios sobre o livro. E, assim, né, a gente tem um panorama enorme nos últimos séculos, né, mas se nós colocarmos na ciência moderna, focando mais nas últimas décadas, nós tivemos muitos avanços, assim, a reprodução assistida, né, as técnicas de fertilização in vitro, estudos sobre infertilidade, tanto masculina quanto feminina, também estão avançando muito rapidamente. O próprio pré-natal, se nós pensarmos no pré-natal que nossas mães tiveram e o pré-natal que nós temos acesso agora, mudou muito, o acompanhamento da gestação está muito melhor. E outra coisa que a gente tem, que eu tenho que destacar, é que nas últimas décadas, né, cada vez mais a gente finalmente tem um número maior de mulheres entrando na ciência, e quando a gente coloca as mulheres na ciência, elas trazem a perspectiva do corpo e da vivência feminina. Então,
nós começamos a ter também muitas pesquisas que antes não existiam por falta de mulheres fazendo a ciência. Isso é muito importante para o desenvolvimento das técnicas de cuidado da gestação, né, cuidado em geral e também da saúde mental da gestante. E essa revolução científica em relação às gestantes começa até nos testes de gravidez, né, Rosana? Que antigamente você demorava, precisava de um teste muito mais aprofundado para de fato descobrir a gravidez. E hoje em dia a coisa está cada vez mais rápida, né? E já sendo a sensibilidade dos testes já sendo colocada ali no iniciozinho da gestação. Agora, pensando no desenvolvimento embrionário, naquele comecinho mesmo da vida, no desenvolvimento mental do embrião e depois do bebê, o que de novidade a gente tem nessa área científica, principalmente assim nos últimos anos? Então, nós temos agora um foco maior na saúde mental, tanto da gestação quanto pós-parto, né, que a gente fala, né, de saúde mental perinatal. E um desenvolvimento mais rápido agora de medicamentos específicos para tratar a depressão pós-parto e mais especialização nessa área, né, tanto de medicamentos quanto a própria terapia, né, psicológica. Então, temos mais estudos nessa área de saúde mental, né, já com um foco no paciente, mas também temos os estudos da ciência, que são os estudos de mecanismo. Nós também tentamos entender o que está acontecendo no cérebro da gestante, que pode deixar a gestante ou a mãe que está no puerpério mais suscetível a ter depressão pós-parto. Então, nesses estudos, nós também temos avançado bastante em termos de compreender as mudanças da arquitetura cerebral e o que pode favorecer esse risco maior para a depressão. Esse é um tópico super importante, Rosana, da depressão perinatal, né? A gente já fez, inclusive, programas aqui sobre o tema, mas como o seu livro faz essa abordagem científica e profunda da própria gestação, eu queria que você relembrasse aqui para os ouvintes os fatores de risco, né, para a depressão perinatal, seja durante a gestação, seja no pós-parto imediato, né, ali o que a gente chama de fase puerperal. A gente sabe, por exemplo, que um baixo suporte social, ele é um fator de risco, né, porque imagina, a mãe está lá, de repente sozinha, sem um companheiro, sem família por perto, é meio intuitivo que isso é um fator de risco. Mas o que mais a ciência já descobriu que são fatores de risco, até para, de repente, os ouvintes conseguirem diminuir esse risco, né? Lidar melhor com a sua situação. Com certeza, o ambiente influencia muito. Então, nós temos muitos fatores ambientais que conhecemos, né? Como você falou, o contexto social, o contexto socioeconômico é muito importante. A rede de apoio que essa gestante, essa recém-mãe vai ter é muito importante também. E nós temos aqueles fatores físicos, né? Então, a questão hormonal, ela é muito importante também. A queda hormonal que ocorre logo após o parto, isso pode favorecer, é um fator de risco para a depressão, né? Nós não temos como controlar isso é algo fisiológico, mas acredito que com as pesquisas que nós temos agora, será possível no futuro, talvez, a gente chegar num fator de risco, talvez, né, um índice ali que sugira que aquela gestante vai ter um percentual maior ou menor para ter depressão pós-parto e ela possa ter um acompanhamento assim mais próximo. Outro fator de risco importante também são casos de depressão na família, né? Então, se já tem um histórico familiar de depressão, tem um risco maior. Se a mulher já teve depressão em um filho anterior, então também pode ter um risco maior. Então, existem esses fatores, né, físicos que são aí inerentes ao indivíduo ou à condição que ela está de gestante, e esses fatores ambientais que aí sim a gente pode modular alguns desses fatores, né? Rede de apoio é algo fundamental que alivia muito o peso e a própria fadiga, né, que a gestante vai ter, tanto no final da gestação quanto no início do puerpério. Daqui a pouco a gente pode até voltar a esse assunto, até porque a gente está falando de coisas diferentes, né? Tem a depressão durante a gestação e já no puerpério, depois do nascimento do bebê, o baby blues, que seria
aquela queda hormonal, aquela mistura de sentimentos nos dias ali após o nascimento, mas que depois passa rapidamente, ou a depressão pós-parto, que aí é algo mais profundo e mais duradouro. O doutor Daniel Barros também pode explicar muito melhor para a gente. Temos também dados já da nossa sala digital e é um momento em que há um encontro com uma nova fase, né? Com uma vida que começa e existe até um luto pela vida que ficou para trás a partir dali. Só para a gente ter uma ideia, a gente falava sobre depressão pós-parto e o baby blues, variação hormonal ali logo depois do nascimento do bebê. E a nossa sala digital fez um levantamento que mostra o aumento nas buscas, o interesse das pessoas que vão à internet justamente para falar sobre esse assunto. Aumentaram as buscas nos últimos anos. A depressão pós-parto, quando as pessoas vão procuram principalmente sobre definições, causas, como evitar, como identificar e também se há cura para a depressão pós-parto. Segundo a tela aqui para a gente, também ainda nesse levantamento de buscas, se a gente compara as buscas por gravidez e puerpério, gravidez, o interesse é muito, muito maior. Talvez ainda as pessoas não saibam muito bem o que é o puerpério ou não busquem muitas informações, a não ser quem esteja passando por ele. E quem passou, não esquece, né, Rosana? Não esquece jamais. Temos aqui mais uma tela comparando a depressão gestacional e a depressão pós-parto. As buscas por depressão pós-parto muito maiores do que a depressão gestacional ao longo da gravidez, pelo menos as buscas nos últimos 5 anos. E para terminar, a gente tem também um termômetro das buscas por depressão gestacional na gravidez, as perguntas mais buscadas no último ano, como identificar, como tratar, como saber se eu estou com depressão na gravidez e se as grávidas podem tomar algum tipo de medicamento, se não prejudicaria o bebê, né, doutor? Pois é, e é interessante como o tema ele vai evoluindo, né? Quando eu me formei, fiz a residência, a gente falava de depressão pós-parto. Depressão periparto foi um desenvolvimento depois, né? Quando se entendeu que essas mudanças, tanto fisiológicas, como a Rosana estava explicando, até como as mudanças psicológicas e sociais, elas não começam só depois que o neném nasce, né? Elas já começam e se colocam em marcha ao longo da gestação. Eu aprendi, aliás, a expressão depressão periparto no Humanamente. Eu faço Humanamente também para me atualizar cientificamente aqui. E eu gostaria também de lembrar, e acho que esse é um tema bom para a gente conversar, que a Rosana trata no livro, sobre essa identificação da depressão, né? Tanto durante a gestação quanto após a gestação. As pessoas perguntam, mas como identificar? Bom, em princípio, não é diferente de uma depressão que acontece em qualquer outro momento. Então, a pessoa tem uma mudança que vai para baixo, então ela se sente menos animada, menos disposta, com menos energia, mais triste, mais irritada. As emoções positivas diminuem e as emoções negativas aumentam, a ponto disso interferir com a vida da pessoa. Isso não é só um estado passageiro. Então, em qualquer momento que se suspeite que isso esteja acontecendo, é importante conversar com o obstetra, com o ginecologista, com o psicólogo, com o psiquiatra, conversar com alguém para esclarecer o que está acontecendo. Isso é fundamental. Só que é diferente, Rosana, eu queria que você falasse um pouquinho do baby blues, né? Uma certa melancolia que acontece com as mulheres, normalmente, assim, com muitas mulheres, uma grande porcentagem, e essa parece que tem a ver realmente com a queda e a mudança súbita, né, dos hormônios. Isso até é induzido experimentalmente em cobaia, e você vê mudanças de comportamento com essas mudanças súbitas de humor, e isso parece que também tem uma função, né, Rosana? Então, o baby blues seria essa tristeza, melancolia, que são típicos até, né, do período pós-parto. É muito comum a mulher sentir isso. As quedas hormonais que ocorrem depois do parto facilitam essas sensações e o próprio contexto, né, o período de adaptação ao ambiente novo. Um bebê que precisa de atenção 24 horas, um bebê que chora, né, não consegue comunicar o que precisa, então isso torna já, né, a mulher muito suscetível a ter esse baby blues. E como vocês falaram, o baby blues é algo passageiro, então é normal sentir isso, mas após alguns dias essa sensação ela deve passar. Então é muito importante que a gestante consiga perceber se isso não passar
que ela possa buscar uma ajuda, né, seja uma ajuda profissional ou alguém que possa encaminhá-la para verificar de fato se existe ali alguma patologia, né, se ela tem alguma questão de saúde mental que vai precisar de tratamento. Mas então o baby blues, ele não precisa de tratamento, isso é um fato. Só a depressão quando ela continua, por ser mais curto, o baby blues, a mulher deve esperar e passar e esperar a situação passar. Isso. É, claro, né, muito apoio durante essa fase, mas ele tende a desaparecer em alguns dias. Ele é quase uma reação, é tão comum que é quase uma reação esperada, né, Rosana, dentro desse momento puerperal, por essas alterações hormonais. E é isso, eu acho que é muito importante falar do baby blues, porque uma das coisas mais importantes nesse momento é o suporte, é o acolhimento, né? Então, como a gestação e a maternidade tem toda essa coisa de, ai, que momento lindo, que momento mágico, a coisa mais esperada do mundo, muitas vezes existe uma expectativa de que vai ser tudo bonito, tudo maravilhoso, sem nenhum perrengue, nenhuma dificuldade, e de repente a mulher se sente assim e ela não entende por que ela não está feliz igual ela via nas propagandas de margarina, e o marido, o companheiro ou alguém perto também não entende. Não, mas não precisa ficar assim, você tem que ficar feliz, quando na verdade nesse momento ele tem que estar no radar, ele tem que ser esperado para que, se acontecer, seja acolhido. Não, realmente isso acontece, a gente pode ficar triste, mas também vamos em frente, enfim, um acolhimento mais do que uma resistência ou uma reação, às vezes até extremada, contra essa melancolia, que, como a gente falou, é passageira e não precisa de medicamento, não precisa ir no médico por causa do baby blues. E ainda pensando nesses sentimentos todos da mulher, no começo da maternidade, a Rosana também cita no livro aquela questão, aquele mito do instinto materno. Por que ainda persiste essa ideia de que existe instinto materno? Quais as reconstruções em relação a esse assunto que você conseguiu observar ao longo dos últimos anos na história aqui do Brasil? Que consequências esse mito tem para as mães? Esse é um assunto bem polêmico. Sempre que eu falo sobre ele, vem alguém falando: não existe, como que não existe? A mãe sempre sabe o que tem que fazer com o seu filho, entende, sabe o que é melhor. Mas esse conhecimento que nós, humanas, temos a respeito dos filhos, ele é construído, ele é uma construção social, é uma construção com tempo, com convivência. Então, o conceito de instinto, como nós temos, né, que alguns animais têm esse instinto, é muito diferente desse conceito que nós teríamos, né, como humanos. Então, por exemplo, uma leoa teve um filhote na selva, ela já sabe o que fazer, o filhote sabe o que fazer, a leoa vai lamber o filhote, vai comer placenta para não deixar restos ali que possam atrair predadores. Ela tem esses comportamentos instintivos, né? Nós, humanos, não. A nossa mudança como sociedade foi muito grande nos milênios, né? Nos séculos passados. Então, esse comportamento que a mãe tem, que muitos julgam, né, como um instinto, de saber o que fazer com o bebê, ou de, já nasceu com esse dom para ser mãe, as meninas já nascem, elas já nascem com essa ideia de cuidado. Isso é algo que é construído socialmente desde a nossa infância, que a menina recebe brinquedos de cozinha, de casinha, e os meninos estão lá recebendo jogos, carros, né? Então, isso também é uma construção social. E vários experimentos feitos com seres humanos, eles mostram isso pra gente. Então, por exemplo, aquilo que muitas pessoas dizem que o bebê chorou, ninguém melhor que a mãe para saber o que esse bebê tem, o que ele quer. E aí todo mundo diz, é instinto, a mãe sabe. Mas não, a mãe está ali convivendo com ele há muito tempo e aprendeu a decifrar os choros desse bebê. Então, quando colocam em experimentos, assim, num contexto, né, laboratorial, fechado, avós, pais, ou até pessoas desconhecidas convivendo um certo tempo ali com um determinado bebê, depois de um período, essas pessoas elas se tornam tão boas quanto a mãe em decifrar
o que o choro desse bebê significa. Então, o tempo de convivência, a dedicação que a pessoa tem com o bebê, ele consegue moldar essa ideia, né, de instinto. Então, isso que se fala, que a mulher já vem pré-programada para entender o que fazer com um bebê, na nossa sociedade não é real. A gente precisa aprender muito. Trocar fralda, o que o bebê necessita, né? Cada vez mais é muita informação que a gente tem e que a gente precisa estudar até para conseguir entender como criar um filho. E ela fala no livro, eu já elogiei bastante aqui no primeiro bloco, um livro realmente muito gostoso de ler, nível internacional. Ela fala um pouco sobre as mudanças cerebrais que acontecem na gestação e toda a questão do cérebro de grávida, se a memória fica ruim, se não fica ruim. E eu acho muito curioso, né? Porque a gente sempre fala de como a mulher fica esquecida na gravidez. E tem essa história. Só que quando você vai fazer testes, e eu soube disso recentemente, e a Rosana coloca no livro, os testes objetivos de memória parece que não mostram um impacto assim evidente. Será que isso é mais uma crença que a gente sustenta e aí, por conta disso a gente começa a ter um viés de atenção, começa a prestar mais atenção nessas falhas do que elas existem realmente? Rosana, fala um pouquinho sobre o cérebro da grávida e da puérpera e essa questão do esquecimento. Há pouco tempo, assim, tempo em termos de história da ciência, que nós conseguimos demonstrar que, de fato, o cérebro da gestante ele passa por muitas transformações. Então, desde o primeiro trimestre, mais acentuadamente no segundo e terceiro trimestre, a gestante ela perde um pouco de massa cerebral, né, no córtex, que é essa camada mais externa que nós temos, que é conhecida como a substância cinzenta. Então, isso parece algo meio chocante, né, de falar que a gestante perde massa cerebral. Mas o que acontece? Então, com muitos estudos que começaram lá em 2017, e a gente tem até no ano atual, 2025, mais estudos sobre isso, eles conseguem nos mostrar que, de fato, tem uma perda, né, de massa, uma perda pequena, ela só é possível de ser visualizada em exames de imagem mais avançados como nós temos agora. Então, é uma perda que eles colocam que é em forma de U, que ela começa ali no final da gestação, se acentua, e aí alguns anos após o parto vai voltando essa massa cerebral. Então, hoje em dia a gente, né, se pergunta mais o que está acontecendo, por que perde massa cerebral. A gente sabe que não é uma perda de neurônios em si, mas essa perda, que a princípio pode parecer algo ruim, ela é algo positivo, ela ocorre em regiões que são regiões ligadas a habilidades sociais, de reconhecimento, de faces, de emoções. Então, por exemplo, seria como nós falássemos como uma poda que acontece num mato, né, um canteiro. Quando a gente quer abrir uma trilha ali num matagal, nós vamos cortando o caminho e a gente consegue ter uma trilha por onde passar com muito mais eficiência do que se a gente estivesse tendo que desviar no meio das árvores. Então, essa perda cerebral, ela se traduz como algo positivo, que é um rearranjo entre as conexões neurais e que, de fato, os experimentos mostram que deixa a mulher mais propensa a ter algumas habilidades que são importantes ali para a maternidade. Essa perda também pode ter um lado negativo, né? Porque uma parte disso pode estar também associada como um fator de risco para a depressão, ao que se acredita hoje, né? Mas essa perda ela é natural de acontecer, depois de uns anos pós-parto, ela vai retornar. E como vocês falaram, né, a primeira coisa que a gente pode pensar é, né, então é isso que, né, o motivo pelo qual as gestantes dizem que esquecem tanta coisa, a memória fica ruim. Eu até comento no livro que a impressão que eu tenho é de que a minha memória foi junto com as placentas no parto. Mas o que acontece? A gente tem tanta demanda, seja na gestação, seja no puerpério, para criar filhos, né? Com cada vez mais informação disponível no mundo, e a gente tem que abrir 1000 frentes, né? 1000 abas aqui no nosso cérebro. Então, como ser uma determinada coisa é muito mais difícil. Acho que muitas pessoas hoje em dia já sentem isso, mesmo sem ser gestantes, né? Então, na gestação, isso é potencializado.
Mas quando os pesquisadores vão investigar a perda de memória, eles fazem testes padronizados num contexto de laboratório, e as gestantes ou as mulheres no pós-parto que participam, elas estão lá concentradas, sem ter um filho perguntando, oh, mãe, 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 né, sem pensar em mil coisas naquele momento, e elas se saem muito bem nesses testes de memória. Em alguns casos, depois de mais ou menos um ano pós-parto, elas se saem ainda melhor do que o que seria o padrão. Então, essa perda de memória, ela não está associada com uma perda de habilidades cognitivas, ela está associada com uma reconstrução, um remodelamento do cérebro, que deixa a mulher mais apta para algumas coisas, e isso não se traduz em perda cognitiva, né? Essa perda cognitiva que a gente comenta, ela está mais associada com o contexto que nós vivemos e que as mães vivem também. Daria para a gente passar horas aqui fazendo até uma relação mais profunda com a perda de memória e perda de identidade da mulher também, né? Da reconstrução depois da maternidade. Porque a Rosana estava explicando da questão científica, física, né? Durante a gestação, mas depois do nascimento, muitas frentes que se abrem com um número de informações muito maiores do que você estava acostumada antes de administração da alimentação, da amamentação, do sono. E a deficiência de sono também, que é muito comum no começo, né, da vida do bebê, que acaba trazendo uma perda de memória, né, doutor Daniel Barros? Mas, Rosana, então você está dizendo que volta ao normal depois. É isso que você está prometendo para a gente? Olha, se volta mesmo, eu não sei. A minha até hoje não voltou totalmente, mas parece que a cada ano que passa, eu tenho que colocar mais informação no cérebro, né? São fases da maternidade que vão passando. Então, eu acredito que seja muito isso, essa sobrecarga mental que nós temos. Agora, eu não podia deixar o programa acabar sem falar de um assunto que a Rosana teve uma opção semelhante, que ela não deixou o livro acabar sem falar desse assunto, e o último capítulo é sobre paternidade. Então, o livro, obviamente, não é sobre isso. O livro é sobre gestação. Ele fala desde a embriologia, a história da ciência, fala sobre pré-natal, vários temas. A gente focou aqui em saúde mental e saúde até por causa do Humanamente. Mas o livro fala também sobre paternidade e como a ciência também vem mostrando uma mudança no nosso ponto de vista sobre esse aspecto da vida humana também, né, Rosana? Não é apenas a mulher que passa por isso, que passa por transformações, até porque quando o pai está presente, está envolvido, os aspectos psicológicos podem não ser os mesmos, mas também mudam. Os aspectos sociológicos de identidade não são exatamente os mesmos, mas também mudam. E até alguma coisa na fisiologia e no próprio cérebro dos pais, quanto mais envolvidos eles estão, também muda, né, Rosana? Claro, então eu fiz questão, né? Escrever um livro sobre gestação precisa ter pelo menos um capítulo para falar sobre os pais, porque se nós pensarmos que um embrião tem 50% ali de material genético materno e 50% paterno, a importância do pai é muito grande. Hoje a gente tem muitos estudos, né, que nos mostram que desde a interferência no próprio processo da gestação, isso tem envolvimento. Então, os genes do pai, até hábitos de vida do pai antes de engravidar a mulher, eles podem influenciar no desenvolvimento da gestação. A questão da saúde mental do pai também é muito importante no próprio desenvolvimento da gestação e do embrião, e essas mudanças que o pai vai passando ali ao longo da gestação, no período de puerpério e depois nos próximos anos, elas também podem moldar um pouco da arquitetura cerebral do pai, né? Então, isso que nós vimos com as mães é mais acentuado com as mulheres, mas quando o pai se dedica bastante, quando ele tem aquela conexão profunda, de fato, com um bebê, ele também tem alterações hormonais, ele pode ter alterações ali nesse padrão de arquitetura cerebral que deixam a paternidade, né, melhor, vamos dizer assim, que prepara melhor o pai para a paternidade. Então, a presença paterna, ela é muito importante, não só para o próprio filho e para a gestante também, mas para o próprio pai. Quanto mais envolvido ele tiver, mais conexão ele vai ter.
Não tem como a gente falar de saúde mental na gestação, saúde mental na maternidade, sem tratar de paternidade ativa e sem falar também sobre a discussão em relação à licença paternidade, que a gente está acompanhando aqui no nosso país de uma forma ainda muito atrasada em relação a outros países, em relação ao olhar que a gente tem lá fora para esse momento da vida da mulher e principalmente da criança. E do homem também, né? Da oportunidade do pai estar mais presente nesse momento tão fundamental. Doutora Rossana, a gente tem que terminar o programa. Completa, doutor, por favor. Não, é só porque eu ia falar, vou pegar o gancho seu, e é isso, até porque eu tenho um lema, assim, um bordão que eu falo, e que a Rossana, ao longo do livro aqui, parece que em alguns momentos eu reconheci, que é o seguinte, que filho dá a mesma quantidade de alegria e trabalho. Né? Então, assim, se você se envolve, se você se insere, você vai ter trabalho, mas também você vai ter alegria. E quanto mais você terceiriza, quanto menos trabalho você tem, menos recompensa você tem também. Então, enfim, acho que a saúde mental da mãe, do pai, das mães, dos pais, dos filhos, o segredo está aí, né? Nesse envolvimento, né? A gente realmente participar, se envolver, estar presente, vai dar trabalho, mas vai dar alegria. É isso. Muito bom, doutor. Rosana, obrigada por essa conversa, por esse bate-papo importante aqui na Band News FM. Um bom trabalho, boa sorte com o livro e até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço e parabenizo o programa de vocês, que é muito bom, muito agradável de assistir. Sou ouvinte assídua também. Legal, Rossana. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Sucesso com o livro. Estou aqui mostrando mais uma vez, para quem acompanha pelas imagens, A Ciência da Gestação, Passado, Presente e Futuro, lançado pela Rossana Solete, pela editora Zahar. Muito obrigado, Rossana. Doutor Daniel Barros, vou conversar que eu adoro a skin pai de Dr. Daniel Barros. As dicas paternas são as minhas prediletas neste programa. Beijo para você, até semana que vem com outros assuntos importantes aqui no programa também, que os ouvintes podem acompanhar a íntegra pelo site da Band News FM, na nossa versão em podcast ou ainda nas imagens gravadas direto da nossa sala digital da Band. Valeu, doutor! Beijo, até lá!